Boa noite. Bom, nós estamos aqui para fazer o debate do teatro como intercessor entre vida e morte, reflexões sobre intervenções artísticas dentro do cemitério. Esse debate está sendo provocado pela companhia Coexistir, que surgiu em 1999, a partir de trabalhos realizados pela sua idealizadora e psicóloga, e diretora teatral Patrícia Teixeira. E esse trabalho era feito com moradores de rua, egressos de sistemas penitenciários e pessoas deficientes. E a partir de 2006 a companhia se tornou profissional, agregando a essas pessoas, na melhor forma da palavra, coexistir, atores profissionais. A companhia tem mais de 10 espetáculos realizados, entre eles o Diário de Anne Frank, em 2002, a Casa de Bernarda Alba, em 2005, e A Força do Mito, em 2010. A partir de 2011, a companhia começou a pesquisar a representação da morte na cidade de São Paulo, o que resultou no espetáculo que é tema desse papo nosso de hoje, A Jornada de Orfeu, que ainda está sendo encenado, tem aí no panfleto que vocês receberam, os horários, tudo isso, no Cemitério do Redentor, na Avenida Dr. Arnaldo. A peça, baseada na mitologia grega e nos conceitos junguianos, leva o público a acompanhar o jovem Orfeu pelo mundo dos mortos, à procura da sua Eurídice, morta prematuramente. Nós, os espectadores, somos almas mortas, vagando pelo Érebo, que é o purgatório, o Tártaro, que é o inferno, e Campos Elíseos, que é o paraíso, junto com o Orfeu e o barqueiro e guia Caronte. O interessante da peça é que, mais do que nos fazer penetrar nas trevas em companhia do mito de Orfeu, os autores Patrícia Teixeira e Caio Braga nos oferecem uma viagem pela mitologia grega, porque eles agregam Prometeu, Ariadne e Hermes na longa jornada de Orfeu à procura da sua amada morta. Outros grupos teatrais, como o Teatro Tarantino, por exemplo, já fizeram vários trabalhos em São Paulo, que vocês também devem ter visto, em locais não teatrais, vamos dizer assim, em presídios, em hospitais, até no Rio Tietê. Mas eu acredito que um trabalho feito no cemitério talvez seja o primeiro trabalho importante feito em São Paulo, tá certo? A Jornada de Orfeu. A peça nos faz refletir que a morte faz parte da vida, isso é muito importante, e que esta vida é efêmera e por isso muito valiosa. Num ambiente dedicado à morte, que é o cemitério, somos convidados a celebrar a vida. E isso eu acho que é o maior trunfo do espetáculo da Patrícia. E é sobre essas coisas, vida, morte e teatro, que iremos ouvir os palestrantes falarem esta noite. Cada um deles terá 20 minutos para expor suas ideias e depois abriremos para as questões que vocês irão colocar. Certo? Os palestrantes são a Patrícia Teixeira, dramaturga, psicóloga junguiana e diretora da companhia Coexistir de Teatro. Ela é a diretora do espetáculo e a dramaturga junto com o Caio Braga do espetáculo A Jornada de Orfeu. Laura Vilares de Freitas, aqui ao meu lado, psicóloga, analista junguiana, mestre e doutora em psicologia clínica pela USP, onde também leciona. E ali, um pouquinho mais longe de mim, o Alexandre Marco, pesquisador teatral, mestre em teatro pela ECA USP e doutor em História Social pela, como é que chama? FEFELET. E é professor da Unesp. Eu, como mediador, José Cetra, me sinto meio um domador aqui, entre essas feras aqui. Eu vou procurar controlar o tempo delas, para que elas falem dentro dos 20 minutos, para dar oportunidade e depois vocês falarem também. Então, eu pediria que a Patrícia Teixeira começasse a nos falar sobre a companhia Coexistir e o processo
do Jornada do Orfeu, encenado no Cemitério Redentor. Obrigada. Boa noite a todos. Quero agradecer muito a presença do José Cetra na mediação desse trabalho, do Alexandre Mate, da Laura, que são pessoas que eu admiro o trabalho demais e que são pessoas pilares em todo esse meu percurso profissional. Então, muito obrigada. Bem, a gente vai começar a falar um pouquinho do que é a Companhia Coexistir, que surgiu em 2006, né? E a companhia, ela sempre buscou estudar o tema coexistência. E eu nomeio esse processo teatral como processo artístico psicopedagógico, né? Que busca um teatro que seja intercessor entre a vida e a arte, a partir de uma leitura junguiana. E também me interessa muito as percepções quanto à encenação, tanto do Arthur quanto do Grotowski, sobre o teatro como ambiente de vivências. Tá? O coexistir, ele parte dessa ideia do existir junto, com os tantos outros que somos nós, por meio das personagens, dos lugares, dos temas, e pela interação dos atores com outros atores e não atores, que entram para a companhia e que, de alguma forma, a gente busca fazer com que essas pessoas elas façam do palco uma forma de estarem no mundo, ou muitas delas de voltarem ao mundo, né? Porque muitas que já participaram de processos da companhia são pessoas segregadas pela sociedade, certo? E aí eu até coloco aqui, vou ler uma fala que nós temos nesse texto, A Jornada de Orfeu, no prólogo, que eu acho que define bem esse trabalho do coexistir. Somos atores não apenas dos ditames do Olimpo. Tentamos descaracterizar o ideal grego de beleza, de raça, de estéticas comprometidas com regras espetaculares. Somos atores guiados pelas dicotomias, pelo inédito, desconhecido. Então eu penso que essa fala é uma fala impulsionadora dos trabalhos que eu venho desenvolvendo com este grupo, né? Uma coisa que me interessa muito é que a gente utiliza a movimentação entre elenco e espectadores como uma forma do público ver nos atores a si mesmos, reafirmando que a arte teatral em si é também uma experiência pedagógica. Além desse reflexo entre atores e espectadores, a encenação é construída com fábulas, vivências próprias dos atores, que se agregam ao trabalho. E aí eu junto aqui uma fala, né, de um encenador que eu admiro muito, Peter Brook, e que tem muito sentido para mim, ressoa muito essa fala. O que precisamos mais e mais é saborear mais plenamente todos os momentos da vida. E creio que o teatro possa fazer isso. Meu único objetivo no teatro é que as pessoas, depois de experimentarem 1 ou 2 horas juntas, de alguma forma saiam com mais confiança na vida do que tinham a chegar. Mas a fala do Peter Brook também vem ao encontro do que eu busco com o teatro que eu faço. Bem, a nossa construção de dramaturgia, tanto a construção da dramaturgia quanto o processo dos atores, eu parto muito das ideias do Jung, fundador da psicologia analítica, e que eu vejo muito Jung não apenas como um processo terapêutico. Eu vejo muito Jung como uma filosofia, uma forma da gente ler a vida, da gente se ler. E aí eu proponho um processo teatral baseado na teoria junguiana, né? Um processo teatral que eu chamo de processo teatral da alteridade, de individuação, de uma proposta de realização do devir de cada um. Que cada um possa se experimentar como inteiro, né? Possa experimentar por inteiro, coexistir com as suas contradições, com as coisas adversas e principalmente com tudo aquilo, né, que faz parte do que pode e deve ser modificado no mundo, pelo próprio processo histórico. Quando você fala assim, então, para a gente situar um pouco a Companhia Coexistir, agora pensando o porquê dessa proposta dentro do cemitério e o que isso fez nós irmos para lá. Então, desde 2011, a gente começou a estudar, né, a coexistência com a morte. O que é o coexistir com a morte, né?
com o morrer. E aí começamos a pensar nos espaços urbanos da vida, cada vez mais utilizados na cena contemporânea. E comecei a pensar qual o espaço que poderia, de alguma forma, representar espaços da morte. Nós temos tantos, né? Aí veio a ideia do cemitério, desse espaço sagrado, desse espaço que faz parte da cidade, mas de alguma forma a gente deixa ele ali num canto, né? Ele faz parte, mas assim, fica muito marginalizado, de certa forma. Ele só vem pra gente sendo lembrado quando a gente precisa viver algum rito, né, de luto, e quando a gente está aí relembrando os nossos mortos no dia 2 de finados. E aí eu comecei a pensar, porque uma coisa que me interessa muito na minha pesquisa é a mitologia. Então, assim, a mitologia é um tema muito importante dentro dos meus estudos, como psicóloga junguiana, como artista também, porque o mito, ele na verdade, ele é a raiz de todas as personagens que a gente faz no teatro. Todo personagem, ele parte de um mito, de um arquétipo, né? Então vamos pensar que esse mito, de alguma maneira, ele é, na verdade, o começo, né? Ele que é a raiz de tudo isso. E aí começamos a pensar que mito poderia ter a ver com a morte. E aí veio a ideia do mito grego de Orfeu. E aí pensamos em estar desenvolvendo isso no espaço, em um dos espaços que poderia ser a representação do Hades, que seria o cemitério. E aí vieram vários questionamentos. Um deles foi, né, que espaço é esse? Podemos criar algo naquele espaço sagrado? Como a metrópole dialoga com a morte? A cidade, tomada pela urgência da vida e da objetividade, tem tempo para dialogar com outros sentidos que possam estar na dramaturgia de um cemitério? Temos tempo para morrer? Que dramaturgias o cemitério pode nos impor? Uma vez, um grupo que nos assistiu ao espetáculo, eles vieram nos agradecer e falaram uma coisa que para mim também fez muito sentido. E veio ao encontro das coisas que eu venho estudando, né? E falou assim, olha, o grupo, você colocar a gente dentro de um cemitério, no meio do caos do que é essa cidade, nos fez parar e poder refletir e sentir um pouco a vida, né? Porque a gente não tem tempo para sentir a vida, a gente está sempre cumprindo, correndo, né? Com protocolos, com coisas que tem que fazer, que você não tem que fazer, e a gente às vezes não tem tempo de parar e sentir, né? Tudo isso que está dentro da gente. Que parte nossa pode estar ali dentro de um cemitério? Então, convidar o público a participar de uma jornada, que eu chamo de jornada arquetípica, por meio do mito, em um espaço, de certa forma, também mítico. O que esta intervenção pode representar para um mundo cada vez mais racional? Estamos mortos ou vivos? O que é estar morto, o que é estar vivo? Entramos na morte para percebermos o tão vivo que estamos. É preciso sermos capazes de sacrificar e fazer morrer aquilo que já não serve mais, para continuarmos vivos e inteiros, para não correr o risco de nos tornarmos mortos-vivos, objetivos e racionais, cumprindo o que nós temos que cumprir diariamente. E aí propomos, por meio dessa experiência teatral, dialogar com partes de uma metrópole cindida, em que a subjetividade são engolidas pela urgência racional da vida. Por que não parar e sentir a vida de outra forma? Menos urgente, mais sensorial, propondo um novo olhar para o viver. Então, o diálogo com o cemitério, ele nos convida a experimentar outros sentidos, sensações e insights. O cemitério é uma espécie de lugar tabu, lugar purgatório. Ali confinamos a morte, o enfrentamento da morte e a constatação inapelável da vulnerabilidade e fragilidade humana, tão rechaçada pela racionalidade esclarecida, que de um ponto de vista também é criticada por Adorno. E aí eu trago um pouco o Adorno quando ele propõe o diálogo com conhecimento proveniente da mitologia e a importância desse diálogo, já que o mito é o próprio esclarecimento.
né? Ele torna-se de essencial importância, já que além dele indicar os limites presentes na narrativa, ele também pode, de alguma maneira, contribuir para os vestígios que a mitologia traz enquanto desvelamento das barreiras que impedem o esclarecimento de uma subjetividade, né, de uma autoconsciência, de uma autodeterminação na contemporaneidade. Então foi aí que a gente propôs a escolha do mito de Orfeu como protagonista dessa jornada, acreditando, né? Eu acredito que Orfeu é um mito contemporâneo, que ele pode nos colocar diante da necessidade de não negarmos a subjetividade, em meio ao mundo cada vez mais objetivo. Orfeu, ao adentrar ao mundo do Hades, em busca de Eurídice, ele vai buscar fora o que ele não vê nele mesmo. Na verdade, ele não vê em si mesmo a sua alma, as suas emoções. Ele está buscando isso fora em Eurídice, né? Ele nega Eurídice a partir do momento em que ele acaba não conseguindo vivenciar as suas emoções. E aí me vem o Jung, né? Para o Jung, os mitos são de alguma maneira a forma dos arquétipos humanos se materializar. Eles são, na verdade, manifestações, e isso pega muito quando a gente está ali, porque falar do mito dentro de um espaço tão mítico, como isso ressoa para o público, porque de alguma maneira isso nutre alguma coisa para a gente, né? E aí eu penso que a grande contribuição do Jung para o entendimento conceitual do mito são as categorias que ele utiliza do inconsciente coletivo e dos arquétipos. Os mitos na construção simbólica teriam o papel de intermediar a relação da vida consciente com a vida inconsciente. Medir, porque isso tem que ter tudo cronometrado aqui, porque senão eu vou embora. Então, nesse sentido, é impossível para Jung que os mitos possam cumprir a sua finalidade sem que eles sejam ritualizados, vivenciados, experienciados. Experimentá-los é poder tocar no segredo da origem das coisas. É conhecer a origem de tudo. É adquirir um poder mágico sobre elas e poder transformá-las. É voltar às origens e readquirir as forças que jorram nessa mesma origem, que é o tempo mítico do mito, que ele é circular, ele é sagrado, voltando sempre sobre si mesmo. E essa reversibilidade liberta o homem do tempo morto, do destino, dando a gente uma segurança de que é capaz a gente abolir o passado e recomeçar a vida e recriar um novo mundo. O cronológico é o tempo da vida, o sagrado é o tempo da eternidade, o tempo do mito. Acreditamos que a encenação do mito em um espaço urbano, como a de um cemitério, que a partir da leitura junguiana é uma das representações do Hades grego, pode evocar sensações e contato com outros significados, potencializando o diálogo com uma parte tão psíquica, tão social e tão cultural nossa, que guarda os recônditos mais sombrios do nosso viver. Além também de revitalizar esse espaço como parte da cidade e integrá-lo também como parte da nossa vida. O Jung tem uma fala que eu acho que também tem muito sentido dentro desse processo, quando ele coloca que o terror e a resistência que todo ser humano naturalmente experimenta quando mergulha muito profundamente em si mesmo, é no fundo o medo da viagem ao mundo do Hades. Esse mundo muito profundo que nos leva a nós entrarmos em contato com muitas questões nossas, né? E sair do Hades é a possibilidade de nós podermos sair transformados. Eu queria falar um pouquinho também da recepção do público em relação a esse trabalho, né, principalmente ao conceito do horizonte de expectativa, né, que é essa bagagem que todo receptor traz quando ele vai assistir ou ler alguma coisa. Ele já vem com a bagagem do que ele vive, do que ele já experimentou, do que ele sabe.
Então eu penso que o feedback, o retorno desse público, cada vez mais vem sendo a quebra do horizonte de expectativa que se dá justamente quando as expectativas conhecidas são negadas, quando somos surpreendidos, quando o modelo conhecido aparece destruído. É uma espécie de desmantelamento das convicções antigas que surge toda vez que uma obra supera o horizonte conhecido. E aí eu penso que cada vez mais esse trabalho que nos coloca dentro de um cemitério à noite, que é algo tão assustador, onde as nossas fantasias em relação ao morrer e à morte, o que possa ser um cemitério, como um espaço apenas que encerra a dor, né, a morte e o fim, ele está trazendo novas convicções, quebra de paradigmas e a possibilidade de que realmente é possível. Essa seria a função do teatro. Eu penso que cada vez mais nós, artistas, estamos trazendo sempre uma possibilidade de quebra de paradigmas e que a gente possa fazer também com que o espectador, ao entrar em contato com a obra, ele possa, né, de alguma forma, rever, revisitar algumas questões em relação ao que ele pensa e a como ele vive, né? E o Jung nos diz também que nós, artistas, possuímos uma autopermeabilidade entre o conhecido e o desconhecido, entre o inconsciente e o consciente. Eu penso que isso faz com que, ao assistir, ao espectador estar no teatro, ele de alguma maneira, através dessa experiência e de tantas outras que tem por aí, maravilhosas e magníficas, a gente consiga fazer, né, alguns fechamentos em relação a algumas coisas e a rever outras que não fazem sentido e que não estão certas. Peraí, acabei de ter. Última palavra. E aí propor uma experiência teatral em um ambiente de vivências em que o espectador seja instigado a desvelar pelo poder do mito as tantas respostas para as questões genuínas da vida e que ele possa, com essa experiência, que nós estamos agora no final desse ano finalizando, que ele possa encontrar no espaço sagrado de um cemitério as suas tantas dramaturgias perdidas, esquecidas e não vividas que nos tornam divinos mortais. É isso. Muito obrigada. Bom, vida, morte, mito, teatro, Patrícia abarcou tudo isso. E agora a Laura Vilares de Freitas vai falar um pouquinho também do conhecimento que ela tem dos mitos e tudo isso. Então, e eu queria agradecer muito a Patrícia, principalmente, que não está nem prestando atenção, mas tudo bem, pela oportunidade, pelo convite. A Patrícia, foi um ano atrás, nem lembro mais, quando ela divulgou a peça, eu me interessei, e aí eu estava com os amigos, eu estava com, a gente contou no lançamento de um livro, e aí ela me contou da peça e tal, e eu estava com os amigos vindo do Rio, e aí estava em São Paulo, eu falei, vamos ao teatro, e levei para o cemitério, né? E aí meu marido depois falou, mas você leva o povo para o cemitério? Eu falei, né? Quer dizer, e eles gostaram, que foi... bom, todo mundo aqui acho que viu a peça, né? A gente se envolve, a gente participa. E eu depois, agora, eu fiquei pensando, gente, sábado à noite, acho que foi sábado, depois eu assisti de novo mais recentemente também o sábado à noite, e eu falei, mas sábado à noite é um dia de lazer, né? Um dia de sair, ir para barzinho, para cinema, para festa, a gente vai para o cemitério, né? Tem algumas, eu divulguei essa peça para várias pessoas, algumas foram e estão até aqui, e outras se recusaram a ir porque era no cemitério, né? Então é interessante isso, ver como é que mexe, né? E aí eu fiquei pensando, depois que a Patrícia propôs esse debate e tal, eu falei, nossa, falar da morte, né? Eu vou falar mais do Jung e no tanto da morte, o teatro eu não entendo muito, eu sou uma boa frequentadora e apreciadora, mas ainda bem que tem gente para falar.
eu fiquei pensando numa coisa que se diz na psicologia, né? Que o Freud inventou a psicanálise, a psicologia, porque o sexo era muito reprimido, a sexualidade, né? E então precisava poder se liberar isso e falar da sexualidade, tal que hoje, né, qualquer hora do dia, qualquer momento, ou qualquer meio de comunicação tem algum tema sexual em voga para criança, adulto, tudo. Em compensação, aconteceu alguma coisa inversa com o tema da morte, isso que eu fiquei pensando. Porque antigamente a morte não era uma coisa tão escondida, tão difícil, tão rápida, né? A Patrícia estava falando do tempo. A pessoa, quando adoecia e sabia que ia morrer, geralmente ela mesma organizava a sua morte, no sentido de ficava em casa, chamava parentes, amigos, às vezes vinham de outra cidade, de longe, para se despedir dela, e ela se despedia e fazia seu testamento, todo mundo se emocionava, e fazia uma sopinha, e fazia café e comida. Quer dizer, a morte era uma coisa mais presente na vida. Hoje em dia é muito rápido. Eu estava até conversando com o pessoal da área de saúde, eles escondem a morte nos hospitais. O paciente morre, eles tiram correndo do quarto e já levam para o lugar para ir direto para o velório, seja lá no canto, lá embaixo, geralmente no porão do hospital ou em outro lugar. Quer dizer, parece que o que aconteceu hoje, a morte foi ficando levada para um canto, encostada, dificultada, e isso dificulta muito a nossa vida, né? Porque não tem como escapar da morte, né? É um tema, inclusive eu estava vendo um pouco, a filosofia diz, não adianta conversar sobre a morte, porque a morte acabou. Né? Ela vai vir, ela é assim, talvez o outro, se a gente pensar um pouco, vou lidar com a morte, mais radical que existe, porque não tem negociação, não tem volta para voltar como é que é, não tem, né? Ela é. Né? E eu até descobri um filósofo francês que ele diz assim, não adianta você se preocupar com a sua própria morte, né? A questão é como que a gente vive a morte das pessoas queridas. Porque é isso que vai mobilizar a gente, isso que vai mexer com a gente, isso que vai fazer a gente pensar em vida e morte, vai assustar, vai desencadear um processo de luto, né? Um processo que tem a ver com o que o Orfeu viveu, né? Indo ao Hades e no mito. E, então, ou seja, a morte em si não tem o que fazer, né? A gente vai morrer, morreu, acabou, sei lá, os outros que cuidem, né? Que se virem. Mas né? Dá para a gente sofrer a morte dos queridos, né? Sofrer e viver e aproveitar para se transformar. E eu acho que é isso que o mito do Orfeu está trazendo para a gente. Uma tentativa de convidar a gente para participar um pouco desse processo que é tão difícil de ver. E não é à toa, eu fiquei depois pesquisando também, tem música sobre Orfeu, né? Vinícius de Moraes, Tom Jobim, tem peças outras de teatro, foi para Broadway, foi para não sei. Quer dizer, é um mito importante, é um mito presente, né? É um mito que tem algo para nos dizer. E como todo mito muito importante, ele tem um final que é difícil, até eu acho, até se depois a gente for debater entre nós também, porque interessa também saber quem mobilizou, né? Porque o final do mito não é exatamente como... ele continua um pouco além do que a peça mostra, né? E é um final meio dramático, trágico, porque o Orfeu, na verdade, assim, ele não elabora o luto, né, pela Eurídice, ele fica muito apegado à figura da Eurídice, né, ele quer porque quer a Eurídice a todo custo, ele usa o que ele tem de melhor, que é o dom da música, ele tem de especial, de único, né, que é a capacidade de um canto que seduz todo mundo, né, ele seduz desde o Hades, que é quase que inseduzível, né, até seduz as sereias, numa outra história dele, né, quando ele vai lá com os argonautas recuperar o velocino de ouro, ele vai seduzindo a gente vê na peça, né, ele seduz o Caronte, vai seduzindo de um em um, né, e para conseguir o que ele quer, a Perséfone, no fim, que intercede, ajuda. Ele usa então assim o que ele tem de melhor pelo que ele desafia as moiras, né?
Isso é um outro tema que tem na peça, muito forte, né? Que os diálogos das pessoas são muito interessantes, né? A gente rever o que elas vão conversando e debatendo, que é essa questão do destino ou do livre-arbítrio, né? Afinal, a gente tem um destino e tem que se submeter a ele pronto, ou a gente decide coisas, toma decisões e se impõe, né? Essa questão é uma questão quase que eterna, né, para a humanidade. E a psicologia junguiana diz assim, a gente tem os dois, né? A gente tem coisas que acontecem, tem coisas que independem da nossa vontade, é importante a gente reconhecer e se alinhar com essas coisas e responder a elas. E a gente também tem uma gama de escolha, tem uma certa liberdade, né? A gente tem, em termos junguianos, ego e self. Self e ego, na ordem que eu falei, né? O self, como essa psique do inconsciente coletivo, essa psique maior do que a consciência, do todo, na verdade, ele é responsável, seria, por coisas que a gente não dá conta de escolher ou de planejar. E ainda bem também, porque isso é uma parte do sabor da vida, né? E o ego é aquele que a gente treina para tomar decisões, fazer escolhas, se comprometer. E a gente tem que ir entre os dois. E o Orfeu, ele não quer saber de destino. Ele fala, não aceito a morte de Eurídice, não aceito a proibição de entrar no Hades, não aceito, já que entrei não vou poder voltar, né? Eu não aceito, eu desafio quem tiver pela frente. E desde Caronte, que na verdade não tem muito poder, né? O Caronte está lá por um castigo, então a função dele é ser o barqueiro, né, que vai levando, mas ele é uma figura muito interessante também, porque com isso ele vai convivendo com todo mundo, todos os mortos, e a morte é a coisa mais democrática que existe, né? Todo mundo morre. Então ele convive com todos, né? E conhece muitas histórias e acompanha. E até o Hermes, que transita lá também. Quer dizer, o Orfeu, e principalmente as moiras, né, que ficam indignadíssimas com ele, porque elas, a função delas é tecer, eu fico vendo aqui uma né? Falando de frente para a moira. Eu tô falando, ela já está assim, quase que brava comigo. Depende do dia. Elas ficam muito bravas com a ousadia do Orfeu, né? Mas aí é interessante, porque elas vão dialogando e elas vão percebendo que, no fundo, essa história de um destino fixo, elas vão suavizando um pouco. Elas falam em sorteio, né? Elas vão, então tem uma moira que tem os fios, né? E os fios da vida. E na hora que ela pega os fios de um indivíduo, é como se ela pusesse em movimento a vida daquele indivíduo, né? Aí tem a outra que vai fazendo os enredos, né? Ela vai decidindo... A dramaturga. Lácteos, né? Ela vai fazendo os enredos da vida de cada um, e tem a outra que tem a tesoura, chega e crau, e corta, acabou, é a morte, né? Então, em princípio, elas que têm todo esse poder, mas aí a própria Lácteos fala, não posso esquecer. Mas é assim, ela própria, mas também chega uma hora que eu sorteio, né? Quer dizer, tem um lado assim, não é aquela coisa que você tem que seguir o destino, tem um lado que também é só... Adoro sortear, né? Adoro sortear quem partirá para cá. É um jogo do destino. E aí, ao mesmo tempo, elas começam, porque tem vários momentos delas, né? Elas começam a ficar intrigadas com o Orfeu, porque como ele consegue, né? Ele já conseguiu entrar lá, está lá no barco, né? E vai percorrendo. Que poder é esse que ele tem? Será que é a música? Será que não é? Elas começam e elas conversam entre si, nem sempre elas estão de acordo, né? Com o que fazer, Então, essa história do destino, a peça suaviza um pouco também, né? Para a gente não ficar naquela coisa, né? Que muita gente vive a vida assim, né? Acontece alguma coisa difícil, alguma coisa ruim, acabou, era destino, tinha que acontecer e nunca mais nada, né? A pessoa se encolhe inteira.
E não é isso, o Orfeu é o personagem oposto, né? Aí a gente pega, por exemplo, todos os autores gregos, clássicos, por exemplo, a gente pega o Homero e o Hesíodo, eles trazem muito heróis, quase que como oferecendo um modelo para a gente imitar. Vamos viver a vida com estes modelos. Eles praticamente eles oferecem isso, né? Agora, o mito de Orfeu não é isso. A Patrícia, eu acho, inventou uma porção de coisa no mito de Orfeu, porque o mito de Orfeu, ele vai para o Hades, consegue entrar, seduzir o Caronte, entrar, e chega uma hora que ele vai negociar com o próprio Hades, E ela foi pondo outros personagens, né? Você criou um enredo como dramaturga pro Orfeu, né? Essa jornada. Você criou uma jornada que um pouco é um modelo um pouco heróico, né? A gente tem a jornada do herói, que é um tema que os indianos gostam bastante. Mas, por outro lado, no próprio mito e também na peça, a gente vê que não há modelo para seguir. Primeiro porque não dá certo, mas tudo bem. Mas principalmente porque ele não traz um modelo. O Orfeu, na verdade, ele não passa por uma elaboração profunda, né? Ele não se entrega inteiro, ele fica com uma ideia, fez quase como uma compulsão a repetir a vida com a Eurídice, que é o que ele quer de novo, né? E essa coisa de olhar para trás é um pouco isso também, né? Eu quero o que eu tinha, né? Eu não aceito que a minha vida mudou e que agora eu tenho que prosseguir. Eu quero voltar e recuperar do jeito que era, né? Eu quero Eurídice, acabou, né? Nada de novo vai acontecer. Então, é isso que ele nos desafia. E aí ele faz a gente pensar na gente. Bom, a peça é provocativa, né? Já põe a gente lá no barco e fica em vários momentos nos provocando, né? E vocês, almas aí que ainda não foram desembarcadas, então você pode ficar no aéreo, você pode ficar no táxi, sabe lá, né? O que vai acontecer ao longo da peça, né? E você fica... Essa coisa também de ter que se movimentar, né? Pelo cenário que é o cemitério inteiro, né? Praticamente. Isso é muito provocativo, né? O movimento e as provocações que vão sendo feitas pelos atores, que variam, né? Acho que o Orfeu, o Caronte, o Orfeu não, né? O Orfeu está com ideia fixa. Eu só penso em Eurídice, mais nada. Mas o Caronte provoca, acho que o Hermes provoca. Hermes provoca, as moiras provocam, né? As moiras vêm e provocam. Então a gente vai participando de um jeito, num sábado à noite, que a gente podia estar numa balada, a gente é provocado sobre o tema do destino, da morte, da vida, né? O amor. Do que é o amor, o que é o apego a outra pessoa, né? Porque aí se a gente voltar, talvez, para aquela coisa de que o que interessa é a morte dos queridos, por que é isso? Porque o que interessa é a vida, né? E a quem fica, como é que a gente faz? É bonito, por exemplo, já que eu fui chamada como junguiana, se a gente pegar na biografia do Jung, ele tem um livro, Variações e Reflexões, em que ele tem um capítulo que é Últimos Pensamentos, em que a esposa dele faleceu, alguns anos antes dele, e ele diz que era um dia que ele sonhou com ela, e ela não está entendendo mais nada. Assim, é como se ela estivesse morta, parado no tempo. Como ela vem no sonho conversar com ele, ela quer se informar sobre o que está acontecendo, né? Então, assim, a morte é radical mesmo, né? E talvez seja essa a Eurídice, talvez não, acho que é, né? No Virgílio a Eurídice que está lá. No Ovídio é pior, porque a Eurídice, segundo a versão do Ovídio, a hora que o Orfeu olha para trás e chama pela Eurídice, ela teria perguntado para o Hermes o que aconteceu, quem é? Ela pergunta quem, né? Que a gente não sabe se é quem ele está chamando
ou se é quem é esse cara que está chamando. Ou seja, ela já foi. Não tem uma Eurídice lá. Né? Tem o processo do Orfeu. Né? Tem alguém que tem que fazer esse luto. Né? E seguir a vida. Só que o Orfeu não faz. Mas até aí, não vamos também crucificar o Orfeu, porque se a gente pensar num Édipo, num Narciso, os caras também não dão certo, né? Eles servem como figuras mitológicas para a gente, porque eles trazem o tema, e a nossa cultura fica ali com aquele tema, né? Então o Orfeu, ele traz essa questão, ou você elabora essa morte, ou você não elabora. E eu acho que, não sei o que aconteceu, mas assim, foi um final feliz até, né? Ele sai, ele perde a Eurídice, mas isso meio que não tem jeito, porque senão a ordem das coisas acabaria para sempre. No mundo grego, não tem como voltar do mundo dos mortos, assim, trazendo alguém que morreu. Né? Então, e são pouquíssimos, dá para contar, eu fui pesquisar lá na mitologia para hoje, os que foram para o mundo, mesmo os deuses, não eram todos que podiam ir lá no Hades, né? Eram pouquíssimos. E os vivos, ele cruza com a Psique, que é uma que vai, mas ela vai, porque é uma tarefa dada pela Afrodite, que era uma deusa. Né? Então ela vai para falar com a Perséfone, que é outra deusa. Então é uma coisa toda codificada e ritualizada, que ela vai e volta, ela tem uma tarefa para fazer lá. Tem até um diálogo, né, da tarefa entre a Psique e o... É que não dá tempo da gente... E o... Você tem mais 4 minutos. 4? Uau! Entre o Orfeu e a Psique, que ela fala para ele, você não tem tarefa, você não tem tarefa. Quer dizer, parece que ele vai só por uma certa compulsão à repetição. Ele quer Eurídice, ele quer Eurídice, ele quer Eurídice, né? E ela não. Agora, eu fiquei pensando, e ela tem tarefas dadas por um... Né, o Orfeu vai para um voluntarismo também, né, um desafio ao destino. E a Psique não, ela foi falar com a Afrodite, e a Afrodite deu as tarefas, então é diferente. Agora, o que eu fiquei pensando também, que a gente teve essa conversinha depois da peça, né, é que o amado da Psique é um deus, é Eros, né? Então, ele não vai morrer. Ela que tem que fazer todo um trabalho para conseguir estar com ele. Né? E ele ajuda ela, inclusive. Né? E a amada do Orfeu é outra mortal, é a Eurídice. Então, o negócio é mais complicado. Então, o Orfeu, na verdade, ele diz mais para nós do que Eros e Psique, Orfeu e Eurídice, porque dois mortais, entendeu? Porque os mortais falham. A Psique também, ela vai lá e ela abre, ela está proibida pela tarefa lá, de abrir a caixa com um unguento de beleza da Perséfone, que era a tarefa dela, ir lá pegar. Ela abre, né? Aí ela é salva pelo Eros, que é o amado dela, e ele... então tem esse final, mas o Orfeu e a Eurídice não tem, são dois humanos, né? E o Orfeu também falha. E aí, assim, tem um paradoxo nesse final, que assim, ele tem que voltar sem olhar para trás. Se a gente pensar um pouco nessas palavras até, é voltar, né? Era o que ele queria voltar para a vida dele, como era a vida dele com a Eurídice. Mas não pode olhar para trás. Então, isso é que alude a uma grande transformação. Né? Quer dizer, como que a gente faz para numa experiência significativa, como a morte de alguém querido, né? Como foi o que aconteceu com o Orfeu, você prossegue, volta para a sua vida, tendo a memória, porque aí muitos, não dá tempo de eu falar, mas muitos que estudam o mito vão falar do Orfeu como alguém que traz a questão da memória. Né? Tem uma coisa, até por isso, o lado bom dele, eu falei mal dele, né? Ele quer repetir a Eurídice, ele tem uma compulsão, ele é voluntarista, ele não vai conversar com nenhum, ele pede ajuda para o Hermes, mas não é o Hermes que dá tarefas, né? Mas o que é se voltar? Né? É voltar preservando a memória, porque o que ele tem de bom é isso, é o amor pela Eurídice, é a memória da Eurídice, e é o canto que toca o coração. Né? Só que ele não pode ficar com aquela memória congelada.
porque ele tem... E aí eu acho que a Patrícia não vai dar tempo, mas foi trazendo personagens que ajudam o Orfeu num processo de luto. Então, também esse mito, essa peça, falam para nós de um luto, né? De proposta. Então, lidar, por exemplo, com a Ariadne, que está lá abandonada, né? Por que ela não prossegue? Né? Ela ficou lá no Érebro chorando e abandonada pelo Teseu, que ela tinha ajudado e amado, se sentiu traída. Né? Que é isso? Que estado é esse? Né? Na verdade, no mito, é o Dionísio que vai salvá-la depois. Né? Que ela vai se apaixonar, ele vai se apaixonar por ela, eles vão ter uma história lá. Ou depois os outros, né? O próprio Prometeu, que está lá agora. Prometeu é mais complicado, porque o Prometeu ele fez algo pela humanidade inteira. Né? Na hora que ele trouxe o fogo, que ele trouxe todo um conhecimento. Então, ele tem que ficar lá mesmo. Aquele castigo dele é por 30 mil anos. O José está dizendo que eu já falei mais do que eu devia, então eu vou parar. Mas tudo bem. Agradeço muito. Não, é isso aí. Mas a gente... Vamos ouvir agora alguém especialista em teatro, que vai falar um pouco sobre o espetáculo e sobre... Como eu conheço bem essa figura, ele não vai se limitar a falar só sobre o teatro. Alexandre Martins, por favor. Boa noite a todas as pessoas aqui presentes. Eu sempre prefiro o feminino ao masculino. Né? Muito bem. Então, agradeço a confiança. E eu quero só começar a partir de uma confidência. Eu, basicamente, instaurei alguns tópicos para tentar desenvolver no pouco tempo, mas, entretanto, eu sou muito ligado ao mundo de que eu faço parte e algumas das coisas que foram ditas aqui estão em convulsionamento. Eu sou absolutamente inquieto na vida, então estou em estádio torvelinho. Se vocês tiverem interesse, e eu recomendo, eu estou com um conto ou com um texto de Clarice Lispector agora, chamado A Quinta História, que se encontra no livro Legião Estrangeira, O Lutador, do Carlos Drummond de Andrade. Lutar com palavras é a luta mais vã, né? E tantas outras coisas. Então, todo ser vivo, potencialmente, ele tende a reinstaurar-se a si mesmo, dependendo de como ele possa se sentir afetado pelas outras pessoas. Então, ouvir as pessoas e o mundo é absolutamente determinante, fundamental para se considerar mais ou menos vivo, né? E aí, Patrícia fala em dor, eu estou em estado de convulsão, então vou tentar organizar um pouco o pensamento, mas de antemão digo que talvez eu não consiga. Quando a questão do cemitério vem à tona, então a imagem que veio é o seguinte: o cemitério do Redentor, que eu não conhecia, é um espaço absolutamente não monumental. Não há monumentos no cemitério, há pequenos jardins, absolutamente se vê a mão do humano naqueles túmulos. E o monumento é uma palavra latina cuja origem é monel, e monel é narrativa visual. Portanto, no cemitério do Redentor não tem narrativa visual monumental. Então isso faz com que o espírito entre num estado de centrípeto para fundamentalmente desenvolver a memória. E um cemitério na nossa cultura, e o Walter Benjamin, que você estava falando, tem um texto maravilhoso que eu recomendo também, chamado Narrador. A morte atualmente está apartada da vida, não faz mais parte dos rituais de vida. Então a morte também é mais um procedimento de higienização, como se nós pudéssemos sermos seres permanentes, e não somos, nós somos absolutamente finitos. Mas a metáfora que vem em termos de memória é o seguinte: o cemitério é, portanto, uma estalactite incrustada na cidade de cabeça para baixo. Então, como nós não temos monumentos, o que se tem naquele cemitério é a possibilidade de voltarmos para nós mesmos, para os nossos mortos, termos consciência da nossa finitude e entender que a vida quer vários jeitos de resistir.
E a resistência maior talvez se deva a respeitar os nossos princípios e entendermos que nós não somos os criadores do mundo. Antes de nós, múltiplas outras pessoas foram fundamentais e nós precisamos fundamentalmente um tributo a essas pessoas. A história no Brasil, componente curricular de história é muito mal desenvolvido. Normalmente o que se pede às pessoas é que decorem nomes e datas. Isso é um absurdo. História não é isso, é o contrário, é um outro movimento. E uma palavra determinante para entender um pouco dessas coisas que são ditas e a questão da mitologia é que mito, miteo em grego e miteio com i, correspondem a narrativas de origem. Então são fundamentalmente narrativas. Nós todos, seres humanos, representamos por uma questão social. Nós representamos diferentes papéis sociais. Aquilo talvez que a gente tenha de melhor tem de ficar escondido, porque existe no mundo uma coisa chamada patrulha. Vários tipos de patrulha. Nós somos seres complexos, sensíveis, negamos a nossa subjetividade e queremos ser aceitos em nome de uma aceitação. Às vezes, nós transgredimos a nós mesmos, a nossa subjetividade, os nossos desejos e as nossas inquietações para supostamente fazermos parte de um mundo que tem sentido e não tem sentido. Exatamente ao contrário disso, né? Então, uma narrativa de origem, ela fundamentalmente é apresentada quando o teatro foi inventado. Quer dizer, nós sempre representamos, em todos os momentos, a estetização da representação social ocorreu por uma linguagem instituída pelo Estado grego no século V a.C., a que se deu o nome de teatro. Teatro, thea, em grego é ver, iatron é espaço. Portanto, é espaço por intermédio do qual se vai ver, se vai assistir a alguma coisa. Este nome, na tradição teatral, corresponde aqui à plateia. E para os gregos, plateia, de plastos, significa manipulação por gesso, argila e cera. Portanto, o teatro foi criado pelo Estado grego com o objetivo de manipular os sentimentos e corrigir os comportamentos que não são ortodoxos, que sejam corrigidos pela moral. A despeito de o Estado ter atribuído a linguagem, quer dizer, essas obras que foram criadas naquele momento histórico, elas são imemoráveis e elas são absolutamente significativas, porque desde os gregos, que é uma coisa fantástica, eu já estou saindo completamente fora do que eu pensei, né? Mas a cabeça é convulsa. Se eu fizesse a análise, eu seria um caso Zé Cetra, Zé Cetra, quando ele senta perto de mim, ele faz eu parar minhas pernas, né, porque eu tenho essa inquietude. Bom, isso não importa, nós todos somos inquietos. Quando o Estado portanto, constrói a linguagem construída e instaurada por intermédios de símbolos, com o objetivo de reparar o comportamento das pessoas nas tragédias, que eram obras, segundo Aristóteles, né, que eram obras dignas dos deuses e dos heróis. Então todos eram obrigados a assistir, inclusive as mulheres, que eram consideradas seres inferiores naquela sociedade dita quase perfeita. Não é? As mulheres, por exemplo, eram obrigadas a assistir às tragédias e eram pedidas de assistir às comédias. Por quê? As comédias foram construídas dignificando, entre aspas, o humano, o ordinário, aquilo que dizia respeito ao humano, que estava muito longe, portanto, do panteão de quem eram os eleitos, escolhidos e atribuídos a essas pessoas um caráter e um papel significativo, protagônico, portanto. Mas desde os gregos, da Antiguidade Clássica, são 3 os pressupostos por intermédio dos quais o teatro existe. E ele acontece, primeiro, para tecer, porque torgos, dramaturgia, torgos em grego é tecimento. Então, dramaturgia significa tecimento de ações. Em teatro, tecimento de ações estetizadas, que transitam com a beleza e o sentimento. Então, é preciso ter ideia. Né? É preciso que se tenha uma ideia, um tema que será recortado de acordo com os detentores do poder da vez. No caso, o Estado grego tinha os seus interesses específicos, e que se apresentasse, portanto, narrativa de origem a partir de uma estrutura bastante rígida das tragédias, comédias e dramas clássicos. Então, a ideia e o pensamento são determinantes. E eles precisam louvar o Estado e as figuras que detêm o poder.
A segunda questão chama-se poien, artesania e técnica. Quando eu tenho um pensamento, uma ideia, eu vou transitar com mitos de origem, eu preciso ter um arcabouço técnico por intermédio do qual eu possa desenvolver essa ideia, esse pensamento. Portanto, a técnica é fundamental para o desenvolvimento das ideias. Por quê? Nós não precisamos inventar todas as coisas. Nós nos somamos às coisas inventadas e partimos a partir daí. E a terceira coisa que é determinante, fundamental, motivo pelo qual as tragédias existem até hoje, chama-se fantasia. Um texto teatral é diferente de um texto de estatuto científico porque ele mergulha na fantasia para, a partir daí, recombinar o que está dado, instituído e aquilo que pode ser reinventado e reimaginado. Toda vez que um sujeito se volta para si mesmo, estou sendo redundante, é claro que fundamentalmente ele não se lembra sozinho, ele sempre se lembra socialmente, ele sempre vai carregar pessoas vivas ou mortas, mas a nossa potência imaginativa é carregada de múltiplos seres, que muitos dos quais nos assustam, e nós nos assustamos com nós mesmos, quase sempre. Sobretudo quando a gente faz concessão e a gente se arrepende no mesmo momento em que nós violentamos alguma coisa que queremos. E aí o Fernando Pessoa, um dos seus heterônimos, tem um trechinho em Tabacaria que é mais ou menos o seguinte: conheceram-me logo por quem não era, não desmenti e perdi-me. Nós somos sujeitos perdidos, porque nós vamos fazendo concessão permanentemente, porque temos medo de todas as coisas, inclusive de nós mesmos, da nossa própria potência. Então o teatro é essa linguagem potencializante das possibilidades de reinvenção. Teatro, ele não precisa, porque todo o teatro é construído a partir de símbolos. Os símbolos podem refletir ou refratar a realidade. Eles podem trazer combinações que correspondem a esse mundo perverso no qual nós vivemos, ou eles podem reinaugurar outras paisagens por intermédio das quais a vida pode se tornar mais significativa. De uma certa forma, eu não vou entrar no tema, mas eu vou me aproximar. Patrícia Teixeira e o conjunto de criadores do Coexistir propuseram isso. Partiram de um mito de origem, de uma narrativa de origem, e miteio, esse izinho, na segunda proposição da palavra, significa caminho. Ou seja, é um caminho por intermédio do qual um mito de origem será refratado com relação àquilo que foi instituído como sendo certo. Possível entender isso? Então, porque tem essa possibilidade reinventante. É isso que vocês fizeram. E o teatro, desde o começo dos gregos, o teatro decorre de ritos. Primeiro, ritos de morte e ressurreição, cuja principal tarefa era recordar os mortos. E o instrumento que fazia essa recordação era a música. Então, Orfeu tem esta característica também. Fala-se, o Schopenhauer, que é tão fundamental para entender certas coisas, a música entra diretamente ao espírito. Por isso que a gente gosta de música de qualquer nacionalidade, não precisa entender, porque o nosso espírito tem uma colagem, uma adesão à música, e nós conseguimos transcender aquilo que se chama entendimento, no sentido mais vulgar, e nós vamos perceber que não é importante em arte entender o que quer que seja. A arte não existe para que nós possamos entendê-la, ao contrário. É uma manifestação que a gente não explica, mas que acaba sendo essencial à vida. Sem ela, a gente não consegue viver. Então nós podemos nos tornar pessoas melhores e nos entendermos fazendo parte de uma grande coletividade, a dos loucos, dos sonhadores, das pessoas que estão mergulhados na invenção e que permanentemente criam isso. Bem, então, eu estou quase afobado, porque eu quero lutar contra o tempo. O meu tempo aqui é Cronos, mas o tempo que me interessa na vida é o Kairos, que é o tempo da emoção, da subjetividade. Eu gosto desse tempo, né? Quem sabe um tempo da delicadeza. Bom, então, os mitos de morte e ressurreição, em homenagem fundamentalmente a Apolo ou Febo, e os mitos de fertilidade. Os mitos de fertilidade em homenagem a Dionisos. Então, o entrecruzamento na história da Grécia desses dois mitos fundantes de um pensamento mais racional e de um pensamento mais desmedido, portanto, propenso à ficcionalização e não à reprodução ipsis literis do que está dado e posto, que nasce o teatro,
digamos assim, vai ser a comédia, o Dionísio, que todo mundo gosta de um vinhozinho. Aliás, se nós tivéssemos aqui um vinhozinho, não ia ser melhor? Que a gente pudesse falar, ouvir. A gente vai limpando o espírito, vai ficando com menos resistência, é bacana. Eu comecei a beber depois dos 50, né? E eu acho uma maravilha. Acho uma maravilha porque não faz mal. Aliás, nada faz mal quando a gente sabe por que faz e com que intenção. Bem, então, teatro é considerado, tendo em vista a sua origem de ritos, um espaço sagrado. Então, o teatro, por isso é que se fala... Olha, veja bem, isso aqui, havia muito nas construções, sobretudo escolares, isso aqui chama-se cátedra. A cátedra é para destacar o sujeito da fala em relação aos outros sujeitos. Para entrar em qualquer templo tem sempre degraus. Vocês perceberam isso? Então 3 minutos, é uma elevação de espírito. Bom, Clarice Lispector aqui, Drummond e Zé Cetra e todo mundo. Muito bem. Sim. Os artistas populares, porque eram irreverentes, eles foram expulsos do teatro na antiguidade clássica grega. Eles foram expulsos da ágora, a praça onde se discutia as questões da representação, e expulsos da polis, da cidade-estado. Portanto, eles foram condenados à deambulação, andar sem destino, porque eles foram expulsos e desterrados da possibilidade de desenvolver as suas manifestações, que eram bastante irreverentes, naquela sociedade tão higienista, e já pode falar isso. A Patrícia Teixeira e o conjunto de criadores da Coexistir reinauguram o espaço sagrado do cemitério para profaná-lo pelo teatro popular, ou pelos expedientes do teatro popular. Portanto, que tem uma profanação estética do sagrado, que é o cemitério, porque traz expedientes de um teatro que foi expulso logo na origem de formação do pensamento, da linguagem ocidental. Então é muito interessante, porque o rito que surge daí é um rito que é o contrário. Então tem uma figura de linguagem que a gente chama de oxímoro, né? Então é um sagrado, profano é fora do templo. Então vocês se desenvolvem uma linguagem fora do templo, mas numa proposição a recuperar o sagrado de quem foi expulso. Isto convulsiona a cabeça, né? Convulsiona e é muito interessante porque a obra, ela intenta a imaginação de um modo solene, respeitoso, porque ainda que nós não tenhamos nenhum morto naquele cemitério, nós sabemos o sofrimento que é perder um ente querido. Portanto, tem uma personagem, e é muito mais do que a simples alteridade, é o doppelganger, aquela sombra que a gente carrega, que o Freud já falou, né? A sombra é o grotesco, ao entrar e fazer parte daquela paisagem. Então, se nós somos solenes, a gente acaba arqueando o corpo por um peso feito mito de Atlas, de entrar num espaço sagrado, profanado pelo teatro, para ter uma identificação com a obra que se faz. Eu tinha muito mais coisas a fazer, não era bem aí que eu ia, mas eu só recomendo, se vocês tiverem um tempinho hoje, na hora que vocês chegarem em casa, leiam uma obra antológica maravilhosa de Clarice Lispector, daquela do começo, que é A Quinta História. E é exatamente como se erradica baratas da vida. Só que as baratas da vida somos nós mesmos e as nossas sombras. Vocês, atores e atrizes da Coexistir, têm essa função de barata, e vocês viram a quantidade de baratas que tem lá? Vocês viram? É impressionante esse horror atávico que passa a nos perseguir também. Bom, eu apreciei muito. É uma obra importante, muito mais importante do que, eu não falei o que eu tinha que tratar, Zé, mas não faz mal, muito mais importante do que gostar ou não das coisas, eu aprendi, entender a importância que as coisas têm. E a obra que vocês apresentam no Cemitério do Redentor é uma obra que tem uma grande importância, e vocês não podem esmorecer e entender que o peso
é para libertar. Prometeu, então, Prometeu não é só um, são três, é uma trilogia. Prometeu Porta-Fogo, Prometeu Acorrentado, que foi a única que sobrou, e Prometeu Libertado. Então, por intermédio de uma obra como essas, o mito de Prometeu pode ganhar sua completude. Acho que o básico para falar nesse sentido é lastimar, né? Como são as coisas hoje em dia, porque realmente tem uma perda, que é a perda da possibilidade de viver essa despedida, esse luto, essas narrativas compartilhadas, né? Era muito comum a gente ficar sabendo de ter toda a tristeza do luto e, ao mesmo tempo, ter uma festa com muita comida. Mais antigamente, meus avós, eu lembro da meu avô sendo velado na varanda da casa, minha avó chorando, e eu impressionada com aquela criança, né? Com aquele luto. E para mim foi um aprendizado aquilo, porque estava junto todo mundo, né? Era um estar junto e passar a noite. Mas mais atrás ainda se fazia uma cerimônia, e tem culturas que assim, se sentem muito responsáveis por ajudar o morto a ir fazer o seu caminho, que seria esse caminho do barco, né? Essa jornada que a peça traz. Então, por exemplo, você pega os tibetanos, eles têm um barco que são 49 dias, tem um livro que tem tudo que os vivos devem recitar para ajudar o morto a chegar bem, né? E a passar por esse momento, né? Então não é à toa, quer dizer, é toda uma ideia de um pós-morte que depois pode resultar numa reencarnação ou não, tem toda uma visão de mundo e de pós-mundo, né? Mas, de qualquer jeito, permite, e essa coisa do luto, né? As pessoas em luto têm se vestir de preto e tem sair do cotidiano da vida, né? Inaugura um período diferente, isso que é importante, porque nesse diferente você entra em contato com muitas coisas, que eu acho que é isso que a peça vai trazendo. Esses outros personagens vão trazendo diferentes momentos, diferentes jeitos de lidar, tem desde castigo até adormecimento ali no Érebo, até, né? São diferentes coisas, sempre tem um arrependimento, né? Não é? Quando alguém morre, puxa, se eu tivesse dito aquilo, se eu tivesse chamado para fazer aquilo, sempre tem, porque é isso mesmo, né? A morte é radical. E a gente precisa entrar em contato com isso, com esse se eu tivesse, e às vezes compartilhar com alguém que vai entender, né? Porque se eu tivesse vai entender a dor. Então, eu acho que basicamente é lastimar, é lembrar de outras culturas, né? A gente pensa, eu falei dos tibetanos, mas você vai para os nossos índios, o Quarupi, por exemplo. O Quarupi era uma festa para homenagear os mortos, né? Daquele ano, uma festa uma vez por ano, se reunia a tribo inteira, e muitas vezes tribo vizinha também, e cada família que tinha um morto trabalhava um tronco e punha aquele tronco ali para se homenagear o morto. E tinha muita comida, e muita dança, e muita música, e tinha esse momento de lembrar os mortos. Quer dizer, o que a gente faz, né? Essa pressa, esse apagamento que está tendo consequências sérias. Inclusive, eu estava lá lendo o vídeo, o Orfeu, quando eu vi a notícia do massacre em Paris, eu falei, nossa, né, já com essa coisa lá em Minas, e você fala, nossa, que morte, né, tanta morte, mas que morte é essa também? E como que essa morte vai poder ser lidada? Eu não sei, né, tantos jeitos aí. Então, é mais um lastimar, né? Eu vejo o espaço, por exemplo, a missão do projeto Coexistir, é como você, por exemplo, estigmatizar, né, profanar esse espaço para você tornar ele, a morte não tão penosa, né? Porque hoje eu tenho medo, eu sei que eu vou morrer, eu não sei como, e eu sofro de uma dor antecipada, porque eu posso morrer quando eu abrir o portão da minha casa, num assalto, num atropelamento, num acidente de trânsito, né? Eu podia morrer brincando lá no final de semana, que eu torci o braço. Então, a gente às vezes se sente infalível em algumas situações, pratica com consequências, né? Mas como que essa morte pode ser amenizada, né? E como que esse espaço pode trabalhar para a gente ir dentro de um trabalho dos arquétipos, né? Mas na psique você promover a aceitação e fazer com que aquele espaço, como o cemitério, por exemplo, não seja tão nebuloso, tão feio, né? E a gente consiga
aceitar mais a trabalhar esse momento que todos vão passar. Né? Como eu digo, né, no cemitério todos se igualam, né? É o espaço mais democrático que existe. Né? Bom, é isso. Eu acho que a nossa proposta foi essa, né? Colocar as pessoas dentro desse espaço estigmatizado da morte, né? Que é o paradigma, e fazer com que as pessoas, ao entrar ali, elas percebessem que também a gente tem vida ali dentro, a gente não tem só morte. E ali é um espaço de memória, não é um espaço só de dor. Né? Então a nossa proposta, tanto assim que as pessoas, muitas antes de irem ao trabalho, né, elas vão com muitas fantasias. E ao sair, elas sempre colocam, né? Poxa, eu estou saindo daqui agora com uma vontade de rever a minha vida. Né? E eu estou percebendo tão vivo que eu estou. Então a nossa proposta é realmente a gente poder dialogar com aquele espaço. Dialogar com aquele espaço e ver que ali é um espaço que faz parte da nossa vida. Ele não está à parte da vida, ele faz parte da vida. Morte, vida e morte. Não tem uma resposta, né? Quer dizer, é uma das angústias básicas mesmo, né? A gente é mortal, é frágil, é falível. O que a gente pode fazer é compartilhar, né? Essa angústia e esse estar junto, a gente tem isso, né? A gente cria a cultura ampara, né? Dizem que as religiões foram fundadas a partir da vivência, da constatação da morte, né? Que é um aspecto, hoje em dia a religião já tem várias frentes, mas é um aspecto cultural que ajuda, né? E aí eu concordo super com a Patrícia que assistir uma peça como essa ajuda, né? Ao mesmo tempo você sente, entra em contato com a sua fragilidade, ao mesmo tempo você fica mais potente no que você tem, que é a vida, né? Com toda a fragilidade dela, ela é a maior potência que a gente tem, né? E eu só queria contar, porque isso eu até queria falar, eu tinha pensado, eu também tinha mil esboços e mil coisas, eu tinha pensado eu falei, que imagem que essa peça traria, assim, de mais pregnante? E aí eu pensei, eu falei, é o barco do Caronte. Porque o barco do Caronte é onde a gente embarca, é onde a gente fica, né? E a gente hoje, graças ao teatro e graças à Patrícia, né? E todos que fizeram a peça, a gente pode embarcar nesse barco, fazer saída ao Ardes e voltar e, por exemplo, estar aqui hoje conversando. Né? Então esse barco é, para mim, a imagem mais forte. Quer dizer, claro que tem imagens, cenas fortes lá, né, e momentos, mas é o barco do Caronte que tem o movimento, que tem o caminhar, que tem a possibilidade de percorrer, de refletir, né, e que a gente é convidado a ficar o tempo todo se olhando, né, meio ameaçado, é aqui que você vai ficar, porque tem muito, e acho que também a peça fala disso, tem muito morto-vivo, né, então a gente de vez em quando é meio que desafiado. Né? Você está aí como? Como você está vivendo a sua vida? Né? Como você está sentado nesse barco? Você está vivo aqui? E a gente é colocado ali como exceção, junto com o seu, né? Os vivos que vão. Então, essa vida nesse lugar é o que abre um espaço para pensar, para refletir, né? E para questionar. Isso que é o interessante. E é isso que ajuda a gente a sustentar essa angústia de morte que não tem jeito. Porque é verdade, a gente vai morrer, não. Não sabe quando, como. Eu só quero fazer uma interrupção, porque assim, é muito doloroso ouvir. Porque ouve e a gente quer falar. Né? Porque um canto modifica. Isso é comoção, comover. Um espetáculo comove, morre junto. Essa coisa de morto-vive antes. Vocês sabem qual o significado da palavra história? Estuda, fala, mas não tem origem, né? A gente não tem origem de quase nada. Istos é aquela pano, tecimento, então, portanto, as barcas têm muito a ver com a história. As loiras, então, que são barcas, ela quis suavizar, né? Então, o que se chamavam os batéis, os barcos, conseguiam movimentar-se na água dos mares pelo tecido que recebia o vento e os barcos singravam os mares. O que tem abaixo não se tem a menor ideia. E em cima os sujeitos estão absolutamente disponíveis para o acaso. Portanto, história
é esta revisitação permanente, sem explicações plausíveis, mas que nos direcionam à busca das coisas, inclusive dos nossos mortos. Morto-vivo. É morto um sujeito que não pensa por si, que faz exatamente o que as modas decidem, determinam e acreditam em tudo aquilo que nos é imposto como a verdade. A primeira palavra para a contraposição da morte, de uma certa forma, foi dita pelo importante filósofo que foi o Sócrates. Chama-se suspicácia. Suspicácia é dúvida. Nós temos que duvidar de tudo, porque senão a gente morre por credibilidade de quem quer nos manipular. O parceiro fala uma coisa, não vou entrar nessa especulação, porque é palavras buscando canal. Um sujeito que ouve, ele está reprocessando o seu pensamento e vivendo de modo absolutamente em dúvida. Deixa eu só complementar uma coisa quando ele falou dos arquétipos, né, como é que os arquétipos podem ajudar. Se a gente pensar que os mitos, né, são uma das expressões dos arquétipos, e na hora que a gente está ali naquele espaço mítico, né, com aqueles personagens todos que são mitos, a gente sente de alguma maneira ao sair dali, né, e a maioria do público sente muito isso, que o contato com o mito acaba nutrindo e pode nutrir o vazio existencial da morte. E aí eu penso que a fala final de Perséfone na peça, que teve o objetivo de poder ser um pouco continente em relação a esse vazio existencial da morte, quando ela diz que a morte nos obriga a um canto à vida. Orto, em grego, é correção. Tratamento ortodôntico, ortopédico, para corrigir dentes e pés. O teatro grego tinha essa função, clássico, né, para corrigir os comportamentos. Orfeu é um calhorda, é um errado, porque ele não faz aquilo que é previamente determinado por toda aquela cultura, mas ele desobedece todo mundo e vai atrás daquilo que disseram que é impossível. Portanto, ele é um primeiro Quixote que vai em busca daquilo que lhe dá prazer, que é importante. E é isso que eu queria lembrar. Eu tinha uma avó paterna chamada Esther Pop, ela era húngara, e é isso, é o único senão com relação ao espetáculo. Cultura húngara era assim, momó, em húngaro, né? Vovó, momó. Ela fazia a gente, todos os netos irem ao jardim, e ela nos beliscava, por exemplo, dizendo, sente, as plantas também. Então, o encontro naquele cemitério foi com a minha avó. O arconte queria que a gente seguisse, eu não queria. Eu queria permanecer para ir mais ao encontro de minha avó, que me ensinou a apreciar todas aquelas belezas das plantas. Então, um sujeito vivo também é aquele que tem as memórias que, de uma certa forma, fazem com que ele não se sinta único. Queria fazer um comentário, na verdade era uma pergunta e outras pessoas já foram colocando outras questões, eu acho que nem vai ser no final mais uma pergunta, mas se puder comentar alguma coisa. Fiz parte desse processo bem no início, quando não era o estudo do texto Jornada de Orfeu, quando era o estudo a morte, a vida, morte, cemitério, por que não cemitério? Eram perguntas, eram textos. E também agora dá uma inquietude, porque quando vocês estão aí falando, vem toda a memória, trazendo de todas essas buscas, inclusive as pessoais. Eu tive uma experiência que eu fui lá em Sergipe, no Xingó, né? E lá tem um museu de arqueólogos e antropólogos. E lá tinha um artigo. E nesse artigo, na época eu fiquei muito, porque eu também tinha essa sensação, eu não sabia o que era morte. Eu achava bobagem as pessoas chorarem, ir, eu não entendia, porque eu não tinha essa experiência comigo. Por isso que também era simples ir num cemitério que só tinha gente enterrada. E muito antes dessa pesquisa, eu tive essa experiência lá no Vale do Xingó. E lá tinha um texto que falava que, diferente do que o currículo de história me apresentou, que falava que o que definiu a experiência do ser humano sair do estado de nômade para sedentário
foram os cemitérios. Justamente pela busca de ficar ali. O que para mim sempre foi a questão da invenção da cultura, né, do cultivo. E aí eu fiquei com aquilo, guardei. Fiquei com aquilo, gente, o cemitério. E a gente, né, e aí a questão da... O que fez? Porque eles não queriam abandonar os mortos. E lá eu vi uma representação que eles tentam fazer naquelas escavações, que era todo o cuidado que eles tinham com aqueles ossos, principalmente com a cabeça. Tinha todo um lugar para se colocar, sabe? Comecei a ficar curiosa com esse assunto, depois veio a Patrícia e todas essas pesquisas. E hoje aqui, fechando, duas palavrinhas juntas, né, que para mim já traz uma coisa que você falou, que é a contradição do ser humano. Não ir nesse espaço, não reviver essa morte, não viver justamente no espaço que definiu estarmos com isso construído, com essa cátedra, é aquilo que definiu, se a gente for trazer a história. E a outra contradição do ser humano é a questão que você falou do desapego, né, do não deixar ir. E às vezes eu pego perguntando onde que está no Orfeu, no personagem Orfeu, não só no mito todo, mas essa contradição dele, porque ele corre tanto atrás do que ele tem, onde que tem, será, que demonstre, não a contradição da mensagem que a gente tira do mito, mas da ação, né, da narrativa. Vocês podem dizer alguma coisa sobre essa palavra desapego, como você diz, né, teatro, o espaço onde a gente idealiza e constrói e cria modos e uma cultura de experiência. Como trazer dentro do teatro que a pessoa saia com essa cultura que é a mensagem fundamental do desapego? Né? Poderia falar alguma coisinha? Encontros. Então, esse é o problema do Orfeu. Ele não tem essa contradição. Ele quer o Eurídice, acabou. Não tem. Ele não tem. Por isso que não dá certo. Né? E não que dá certo fosse a Eurídice com ele. Não dá certo, que eu acho que a Patrícia poupou vocês, é que ele, depois que ele sai sem a Eurídice, ele fica um tempo lá na beira do lago, ele fica um morto-vivo, porque ele não se desapegou, porque aí a proposta seria, né? Quer dizer, a proposta, sei lá, seria se desapegar realmente da Eurídice e é um pouco assim, recolher tudo que estava projetado nela e seguir em frente, né? Não acontece isso quando a gente fica viúvo, né? Acontece, né? É horrível, mas a gente ultrapassa, é possível ultrapassar. E ele depois, ele é atacado pelas Mênades, que são mulheres furiosas, e elas estão furiosas porque ele as rejeita, ele não se liga em mais nenhuma mulher. Então, aí elas ficam furiosas e vão lá e gritando para ele não anular tudo com a música, porque a música dele é poderosa e o canto, então elas gritam mais alto, todas elas, um bando de mulheres, e destroçam Orfeu, né? E aí ele morre. E ele é enterrado, aí eles destroçam e jogam fora, quer dizer, a cabeça dele vai para o rio, e o rio vai, a cabeça vai chamando Eurídice, 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 Eurídice. Que imagem linda. Essa cabeça chamando Eurídice, quer dizer... Que lembra, que não por isso que ele é o não esquecimento, né? Esse é o lado, vamos dizer, criativo dele, né? E vai até chegar na ilha de Lesbos, que é a Safo, que é a poeta lírica, mora lá, né, de lá. E aí o pessoal lá na ilha recolhe a cabeça e faz toda uma homenagem fúnebre para o Orfeu, enterra o Orfeu lá, a cabeça, né? E o resto do corpo, as boiras, né, que enterram, as boiras não, as musas, as 8 musas. Enterram no Monte Olimpo, né? Então ele é assim, ele é todo... Por que eu estou falando isso? Porque... Desapego. Quer dizer, ele é até o fim não desapego. Ele é uma figura mítica mesmo, né? Sim. A questão da contradição, que você estava falando que ele não... o problema, exatamente, é que ele não tem a contradição. Quer dizer, aí ele é dilacerado de fora para dentro, né? Corta a cabeça e o corpo, já que não tem, vai ter, entendeu? E lembra um pouco, tem alguns mitos de desmembramento, né? Tem Osíris no Egito, que ele é todo desmembrado também. Depois tem do mito de Dionísio. E o próprio Dionísio do Sagreu, que é despedaçado, depois reunido, né? Como se assim,
você não tem contradição, então você vai sofrer, né? Ter que separar, né? Tem um pesquisador interessante, junguiano, Robert Romanishkin, que ele diz que o mito de Orfeu devia ser um mito do pesquisador acadêmico, inclusive, né? Porque ele acha que uma boa pesquisa junguiana é uma pesquisa em que você passa por esse processo inteiro, né? De mergulho no tema e morte das expectativas, deixa o tema se manifestar na sua autonomia, né? E aí sai o seu produto, e no fim ele fala do desapego da autoria, inclusive. Aí você põe no mundo, não, mas é a minha tese, o meu, não sei o que, ó, tá aí, né? Ele chama o mito do Orfeu para a academia por esse trabalho interessante, por exemplo. Bom, aí falando sobre morte, depois eu também tive a experiência de entender uma pessoa querida morrendo, como é interessante ir lá pelas pessoas que ficam. E aí agora pegando a ideia, agora é uma questão mais teatral minha, pegando a ideia do que você falou sobre a sua avó, falar e fazer, dentro da nossa narrativa, a gente infere as pessoas que estão lá como almas, né? E um questionamento que a gente sempre tem, principalmente no personagem que eu defendi durante um tempo, a Ariadne, que ela faz perguntas diretamente para o público, né? Faz pergunta o que é amar e qual o limite que nos separa do outro. E eu sempre perguntei, Patrícia, as pessoas não vão responder? Uma vez aconteceu, num público que não costuma ir, né? Eram alunos do mesmo estilo que ela falou, os nossos alunos, e ela ficou, e eu sou professora, e ficou atriz, professora, então acho que eu tenho que responder. Fiquei pensando, como que a gente quebra no teatro essa posição da pessoa que vai assistir e não posso falar, não posso reagir, não posso, né? Mas é que o tempo que você faz as perguntas, ele é muito acelerado. Não, porque também tem uma questão de narrativa, né? Então... Mas dentro dessa proposta nossa, então, essas são sugestões, mas teria como o público, porque também ao mesmo tempo a gente espera que o Caronte coloque eles nos lugares certos, né? Tem toda essa colocação. Eles puderem falar alguma coisa, né, sobre essa experiência? Uma coisa, Marlene Dietrich tem um dicionário, sabe aquela atriz maravilhosa alemã? E eu comprei, eu sempre digo isso, eu comprei pagando R$1 dicionário de Marlene Dietrich, eu comprei vários para presentear, porque, né? No verbete amor aparece assim, trata-se de um ditado persa, turco, segundo o qual amar é aprender a correr pela neve sem deixar pegadas. Orfeu faz isso. Se pensar. Porque quando ele discorda dos vaticínios, ele reinaugura o sentimento que não é aquela coisa que bota a mulher como ser inferior. Porque talvez se fosse o contrário, pensa bem, ele talvez seja o primeiro, bobagem, não é? Talvez ele seja o primeiro feminista da história da mitologia. Pensem um pouquinho. As meninas diz que distraçaram ele, se ele é o primeiro. Mas quem eram elas? Você já adjetivou um pouquinho. Sou aluna da professora Laura, né? A gente estudou grupo na USP esse semestre todo, e a proposta, ela fez essa proposta para todos os alunos irem, né? De que forma que ter essa vivência possibilitaria uma transformação, né? Se possibilitaria ou não uma transformação em cada um que fosse assistir. E para mim, eu fui pela segunda vez ontem, né? A primeira eu fui sozinha porque ninguém quis ir ao cemitério comigo assistir uma peça de teatro. As pessoas da minha família já me acham um pouco louca, então imagina ir a uma peça de teatro no cemitério, jamais. Então, e ontem eu acabei indo com uma amiga. Mas o que eu queria deixar registrado de alguma forma é o quanto a fala dos mortos-vivos, né, me deixou muito tocada, e a fala final de que cada um cura, para cada um curar suas próprias feridas e se desapegar, né? Eu fiquei pensando muito nisso e como, de fato, aquele cemitério ele tem uma beleza imensa, né? E eu acabei vendo na morte uma grande beleza. E o quanto enxergar isso e ver isso me fez sair de lá muito mais viva, né? A hora que você está lá, que você embarca, né? Que você entrega lá
a fichinha, esqueci o nome, desculpa, o óculo para o Caronte, que você embarca, você fala, nossa, quer dizer, eu faço parte disso aqui, né? Estou fazendo parte desse contexto, né? Também sou uma alma aqui vagando, né? Mas o quanto quando sai de lá você tem a possibilidade de realmente rever e de né? Para que eu preciso ter tanto apego a coisas que já foram e que já... por que eu não posso prosseguir com a minha vida? Aí falando de traumas, né, tudo, né? Mas isso me deixou muito mais viva do que, né, assim, sair de lá com essa condição foi muito transformador para mim, né, assim, e para a pessoa que eu fui ontem também. Foi bem interessante essa experiência, né, essa vivência, essa experiência que traz essa possibilidade de transformação num lugar que você nem imagina que tinha toda essa potência. Né? Queria agradecer, foi muito lindo. E acho que eu vou de novo até o fim. Eu sou atriz da Companhia Rompeses. Hoje eu faço o papel da Ariadne, que a Mariana fazia. E sobre essa coisa da transformação, né, que o grupo propõe para quem vai assistir, propõe para as pessoas que não são atores profissionais, que participam, que hoje não tem, mas que era o princípio do grupo, que também é uma coisa que transforma quem está lá dentro, né? Os atores que estão lá. Então, quando eu entrei, vou dar falando depoimento, quando eu entrei eu sempre vi o teatro como transformação. Ele sempre foi o que, como transformação e como reflexão. Eu gosto muito de Brecht, gosto muito de, ao mesmo tempo gosto da catarse, vi o teatro como isso. Mas nunca tive nenhuma relação com a história do mito, com Jung, nunca tive nenhum contato, não tinha nenhum conhecimento. E aí quando eu entrei no grupo e entrei como psique, depois fui para Ariadne, aí tive uma experiência de láquesis, numa troca, como algumas frases e o estudo daquele mito fazem você ter um questionamento sobre a sua vida, sobre as coisas que você faz, sobre como você se posiciona ou reflete sobre algumas coisas. E quando foi? Semana passada, eu tive um sonho de uma coisa que eu não sonhava há muito tempo, que pra mim estava superada. E a primeira coisa que eu pensei foi, o sonho é a ponte que liga o desconhecido, que é a frase que todo dia que eu tô deitada lá no cemitério, eu escuto o Hermes falar na minha cabeça. Então, essa coisa da transformação que eu sempre vi pelo teatro, e hoje eu acabei conhecendo pelo mito, né, pelos arquétipos, é uma coisa que vem para o público, é uma coisa que vem para quem está lá dentro do grupo também, que está sempre refletindo nas nossas falas, nas falas dos nossos companheiros, e quando nós temos a oportunidade de trocar de mito lá dentro, né? Que foi uma experiência super interessante que você entende? tocou... Trocar de mito é trocar narrativas. Então essa transformação ela é interna também, para quem está lá. Só isso. A Natália comentou, a aluna da professora Laura comentou, e é uma coisa que a gente também busca no trabalho, é que a pessoa veja, inclusive é uma fala minha no prólogo, queremos com essa experiência caminhar na tão renegada morte e buscar nela possíveis ressignificações para a vida. Então a gente vê aquele espaço não apenas como uma morte física, mas as pequenas mortes do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. E aí, inclusive, a gente traça um paralelo que Hades, não sei se foi comentado aqui antes, além de ser o espaço onde os mortos se destinavam, e o Deus, é um lugar de muita criatividade. Então, quando a pessoa, por exemplo, entra num processo de depressão, ele está entrando em contato com o próprio Hades, ele está tentando reelaborar, ressignificar momentos dele. E aí várias falas foram falando, eu comecei também a ficar meio inquieto, me convulsionar, que a morte acaba se tornando necessária, né, porque ela, junto com ela, traz toda uma questão de nutrição. Né? Então, os mitos de fertilidade estão associados, inclusive, à morte. Né? Dioniso, os mitos de Eleusis. Então, é necessário morrer para que coisas novas renasçam. Então, a gente pensar não só nessa morte de uma maneira
defensiva né, da perda, mas de uma possibilidade criativa pra gente. Então é só um comentário. Só voltando numa coisa que o César falou, eu nasci numa cidade muito pequenininha, assim, no estado da Bahia, e contar as pessoas no dedo, acho que não sobra dedo. Então lá as pessoas têm aquela cultura de vivenciar o velório, entendeu? De cultuar aquele corpo e tudo mais. E faz aquela missa, e reza aquela novena, e aí você usa preto durante um ano inteiro. E aí você não se permite desapegar da memória. Então você vai cultuar aquela pessoa, aquela esposa, e você não vai se permitir conhecer uma nova pessoa. Você vai se prender, você vai se fechar. A morte teve presente quando eu tinha 15 anos na minha vida. Foi quando eu perdi a minha mãe, né? Então era o meu escudo, era minha proteção e era a minha base. Então eu me vi muito nova, dona de mim. Porque eu tinha um irmão mais velho, 4 anos mais velho, que não mandava ninguém, não, né, amigo? Então, teve toda uma sequência de vida, não sei o que e tal. Então, quando eu entrei na companhia Coexistir, eu resolvi muitas coisas, assim, sabe, mal entendidas dentro de mim. E tem falas ali dentro que há um ano eu estou escutando e nesse mesmo tempo ela tem um peso muito grande. Tem uma fala da Atropos que ela fala: pobres mortais, sempre presos ao que já foi, né? As pessoas não se permitem se desprender de jeito nenhum. E a minha família se resumiu na minha mãe e meu irmão, e intervalo de um ano eu perdi os dois, então desde os 17 anos sou livre. E eu não tive esse apego, sabe? São pessoas muito queridas, mas foi, né? Foi, partiu. Então eu não tenho nem mesmo aquela coisa de ir no cemitério levar flores, não tenho, né? Talvez eu seja uma pessoa horrível por isso, não sei. Então, uma outra fala, que é do Orfeu com Hermes, que ele fala assim, como seguir sem Eurídice? E o Orfeu fala, como seguir sem Orfeu? Até onde, Hermes, perdão, até onde você tem que guardar a memória daquela pessoa querida e permitir que ela se vá. E até onde você vai cultuar aquilo e falar, não, eu não estou pronta. As pessoas, elas não se permitem, ou talvez não se permitir não seja errado, sabe? Lá na minha cidade, né, que eu não vou há 300 anos... Como chama? Ah, qual é? Eu quero. Se eu não tivesse nascido lá, nem eu teria ouvido falar. Inhambupe. Inhambupe? Mas deve vir de inhame, sei lá, cara, né? Então lá você vê muito presente essa coisa do eu fiquei viúva aos 35, eu tô com 70, eu nunca me casei. E a pessoa tem aquela convicção de que ela fez uma coisa tão certa em perpetuar aquela memória daquela pessoa que se foi e não se permitir viver. Então é uma coisa muito... Porque não viveu o processo de perda totalmente na hora certa. Né? Também, é muito... É uma coisa muito... Não sei, E uma coisa que acontece bastante, muitas pessoas vêm falar com a gente no final do espetáculo, olha, poxa vida, eu resolvi questões assim, sabe, tão fortes, sabe, eu tô chorando há tanto tempo e a pessoa está naquele espaço, permite a ela se libertar, ela perceber que ela está viva e que ela tem uma vida, que ela pode guardar a boa lembrança, mas sem cultivar aquela dor como se fosse uma coisa que ela precisasse, que ela necessitasse. E a moça que aqui atrás ela citou, é uma fala que é bem no finalzinho, que fecha. Vamos, coração, despede-te e cura-te. Isso sempre vai pegar muito forte para mim. É isso. Eu vejo através de quando a gente entra no espetáculo, que a gente tem aquela moeda, eu faço parte do espetáculo. E aí, como foi falado, de repente eu me vejo distante, participando só dele de forma textual. O único momento onde eu me sinto assim, onde eu sinto um personagem mais humano, é o Hermes, né? Que a Carla faz, que eu vejo que tem aquela ligação com o humano.
E vendo isso, eu fiquei naquela questão, por que já que eu estou dentro, eu estou na barca do Caio, por que eu também não participo? Por que eu não participo? Por que eu não posso, de repente, estar ali, a cena acontecer aqui, junto comigo, eu virando, eu fazendo parte, me questionando, eu respondendo? Eu fico pensando nisso. E a outra coisa que eu vi é o seguinte, pela história de Orfeu, o homem não foge ao seu destino? É uma pergunta que eu gostaria de saber. Obrigado. Ariadne e Prometeu, eu coloquei dentro dessa jornada, né, como uma ficção, porque Ariadne e Prometeu nunca estiveram no mundo do Hades. Mas nós, junguianos, acreditamos que quando nós passamos por situações difíceis da nossa vida, nós vamos para o mundo do Hades. Então, quando a Ariadne está sendo, que ela perdeu, né, sendo abandonada por Teseu, ela está sentindo a dor da perda, então ela está simbolicamente no mundo do Hades. E Prometeu, quando está ali também, de alguma maneira, tendo aquele fígado comido a cada dia, ele também está no mundo do Hades, de alguma maneira. A ideia foi colocar todo mundo ali no mito de Orfeu, então todo mundo é um pouco Orfeu dentro dessa proposta, né? E aí quando a gente fala de destino, nós estamos falando assim, eu falando como psicóloga também, se eu acreditar num destino fechado, eu não vou atender mais ninguém na minha vida. Nunca mais, né? Então vamos pensar que nós estamos ali naquela jornada, que é uma jornada arquetípica, que todos nós compartilhamos, que tem a ver com a fala do Caronte na primeira cena, quando ele fala, estamos juntos, mas em solidão visceral eterna. Então nós temos aí um caminho de individuação, e nesse caminho cada um vai buscando, né, o que pode conectar, o que consegue conectar, como a gente vem se desenvolvendo. Isso é algo muito individual, né, esse desenvolvimento da gente, e as escolhas que cada um vai fazer. Né? Então, quando todo mundo está... Tem pessoas que naquela hora que Orfeu sai e está naquela dúvida, olhar para trás ou não, tem gente que está no público parado e não olha para trás e vai embora e fala assim, não quero olhar para trás, não, peraí, não, deixa eu ir embora logo, falo com você lá fora. Tem gente que já está olhando para trás antes. Então, assim, é muito interessante a gente ver as escolhas de cada um nesse seu processo, né, de individuação. Você fala assim, aliás, o homem pode fugir do seu destino ou não? Como se fosse, de certa forma, uma vitória poder fugir, né? Porque assim, vou fazer a minha própria vida, aí sim sou eu. Mas me ocorreu o contrário, quer dizer, o pior é que ele até pode fugir do destino, mas não há sofrimento maior que esse, porque a ideia é que a gente dá vida ao nosso destino, dá o colorido, dá a luz, e é nisso que a gente realiza. Exatamente realizando o destino. Acho que essa é uma perspectiva junguiana, mas não do tipo assim, eu tenho que chegar lá, agora eu vou obedecer, né? É assim, a proposta está dada, você dá luz a ela, você atravessa, você transforma e vai a todo o potencial que está incluído nele, então você realizou o destino. E não se foi aprisionado e obediente, né? É uma outra visão. As últimas palavrinhas de cada um de vocês, por favor. Ixi, tanta coisa, né? Nossa, realmente. Agora eu fiquei com vontade de só completar o que a Bia falou. Que é um pouco assim, só exemplificar, né? Super concordando com ela. O destino de Orfeu era ser músico, né? Era fazer tudo isso com a música. Como ele ia recusar isso, né? Então, é um pouco esse o nosso destino, né? E outra coisa também, que você falou, das Mênades, né? Essa questão de são feministas ou machistas, elas são... Nós vamos continuar depois. Elas são mulheres indignadas, porque ele recusa todas, ele só fica lá com essa... né? Então, nesse sentido, elas são cruéis, né? Mas por outro, quer dizer, mas por outro lado, elas que desmembram Orfeu e permitem que ele tenha um culto funerário, né? Que ele vire esse mito completo que ele é. Por outro lado, elas são castigadas por Deus, e o que acontece com elas são petrificadas não, elas são quase que assim, imobilizadas e vão aderindo à terra e virando raízes. E depois elas vão virando árvores e viram os carvalhos. Ou seja, elas são castigadas também, né? Ficam
está falando da não elaboração de um luto, um velório, fica sempre aquela coisa, elas ficam, né, por um bom tempo, né. Bom, só isso. Eu tinha, mas não vou também. O quê? Você quer que eu leia? Gente, a livraria fecha. Uma estrofe. Eu tinha trazido 2 poemas para ler, um poema só, tá? Não poema só, porque uma estrofe do Rilke, porque o Rilke, que é fim do século XIX... É essa aqui? É, essa última aqui, ó, pequenininha. É na Elegias do Duino, traduzido pela Dora Ferreira da Silva. Ele remete ao mito de Orfeu. Ele fala assim: quem nos desviou assim para que tivéssemos um ar de despedida em tudo o que fazemos? Como aquele que, partindo, se detém na última colina para contemplar o vale na distância e ainda uma vez se volta, hesitante, e aguarda. Assim vivemos nós, numa incessante despedida. Ou seja, somos todos Orfeu, né? Vou falar bem acelerado. Parceiro, Orfeu é um demiurgo. Ele é o representante de um imenso coro que nós estamos lá. Ele é um porta-voz dos deuses e pode falar em nosso nome. Ela esqueceu, essa é uma questão estruturante das formas clássicas gregas. Perguntaria a vocês, sem nenhuma retórica, escolha existe? O que é que cada um consegue escolher no mundo que nós vivemos? Nada. Destino não existe, o que existe é a existência. E tem um filósofo maravilhoso, Albert Camus, que ele diz o seguinte: nós temos liberdade para nos aprisionarmos a quem quer que seja. A menina, vocês não se apresentaram, mas fica Karina. Karina, eu vou recomendar a vocês também, sobretudo aqueles que têm filhos, que têm crianças na vida, tem um romance maravilhoso do Érico Veríssimo chamado As Aventuras de Tibiquera. Quem não leu ainda não nasceu. As Aventuras de Tibiquera, a primeira pergunta do colonizador é quantos anos ele tem? Ele diz 500. E vocês vão continuar a entender a metáfora que existe aqui. A mais bela metáfora foi a que você trouxe, do morto-vivo, e eu diria que vivo é aquele que consegue instaurar a dialética entre lembrar e esquecer. Certas coisas nós precisamos esquecer e outras nós não podemos esquecer. Como ela disse um poema, eu vou dizer também, são só 5 versos. O grande companheiro Fernando Pessoa: desse sonho que sou o meu sono, não sou o meu dono, quem sou é que ignora e vive através dessa névoa que sou eu. Todas as vidas que outrora tive numa só vida, mar sou, baixo marulho, alto rujo, e minha voz vem do meu alto céu, e só me encontro quando de mim fujo, para ser vivo. Bem, para fechar, eu trouxe aqui uma fala do José Saramago que eu gosto muito, que eu acho que está fechando esse processo dentro de mim em relação ao Orfeu. Eu acho que eu fecho com isso. Qual texto? O ensaio. Tá. Disse a um cego: estás livre? Abre-se-lhe a porta que o separava do mundo. Vai, estás livre. Tornamos a dizer-lhe, ele não vai. Ficou ali parado no meio da rua. Ele e os outros estão assustados. Não sabem para onde ir. É que não há comparação entre viver num labirinto racional, como é por definição um manicômio, e aventurar-se, sem mão de guia nem trela, de cão, no labirinto dementado da cidade, onde a memória para nada servirá, pois apenas será capaz de mostrar a imagem dos lugares e não os caminhos para lá chegar. A Laura, a Patrícia e o Alexandre, conforme eu disse no início, não é ser um domador de feras, segurar o tempo dessa gente e de vocês também, que no começo estavam tão tímidos, mas, enfim, viraram feras também. Obrigado, gente.